Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje, pessoal, eu queria fazer um vídeo para esclarecer, um vídeo que é importante, porque eu queria esclarecer sobre um tema, sobre um movimento que está crescendo aqui na internet nos últimos anos, especialmente pelo fato de que nós estamos vivendo hoje na era dos podcasts, dos debates e tal. Então, tá crescendo muito um movimento por conta desses debates, desses podcasts aqui na internet do Brasil, que é o movimento da bolha do neoateísmo. E como esse canal aqui é um canal católico, tomista, que fala muito de filosofia, de teologia e tal, e assuntos derivados, eu quero que, se você acompanha esse canal, provavelmente você faz parte dessa bolha católica, dessa bolha tradicionalista e tal, e tomista. Então você já deve ter ao menos ouvido falar nessa bolha de neoateus que está crescendo no YouTube, com canais como Antônio Miranda, Daniel Gontijo, Pirula, Biólogo Henrique. Aliás, desses quatro, o Pirula não é bem... Assim, ele é ateu, mas eu acho que ele não se enquadra nessa bolha que eu tô falando de neoateus. Por quê? Eu vou explicar isso mais pra frente do vídeo, mas é porque também o Pirula ele não foca muito na religião, na filosofia e tal. O foco dele é mais na zoologia, na evolução, mas ele também conversa com esses canais neoateus, ele tem muita influência disso. Ele próprio admite que ele leu Christopher Hitchens, Richard Dawkins, que são intelectuais neoateus. Então ele tem influência disso. E também ele conversa, né, com essa bolha neoateia aqui do YouTube, e ele próprio é um ateu, então vou colocar ele aqui nessa categoria também. Enfim, essa bolha que já teve seu auge mais lá no passado, eu acho que ela já foi mais forte quando o Antônio Miranda realmente surgiu aqui no YouTube, a chamada Liga Racionalista e tal, que além dele tinha também o Vinícius César, que hoje não é mais ateu, graças a Deus. Então já teve um auge, já foi maior eu acho, mas que está ainda grande, está ainda crescendo, justamente por conta também desses debates que estão o tempo todo ocorrendo aqui na internet. Além desses também, né, desses canais, tem também o do Matheus Benites, por exemplo, todos esses canais que têm influência dos neoateus. E tem vários debates ocorrendo aí o tempo todo em podcast e tal, que vão, por exemplo, um teísta, um cristão contra um neoateu. Peraí. Por isso que eu acho importante falar sobre esse assunto aqui no canal, porque se você acompanha esse canal, como eu falei, você deve fazer parte da bolha católica e tomista, então você deve conhecer esse lado que é oposto ao nosso. Então é importante nós conhecermos o pensamento deles, como que eles se articulam, o que eles realmente acreditam e defendem. Eu vou deixar muito claro nesse vídeo. Vou também contar um pouco da história do neoateísmo e tal, e bem, vai ser basicamente esse o tema do vídeo. Eu acho que ele vai ser muito importante para todos vocês que me acompanham. Mas antes, eu peço deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, porque me ajuda muito. Inclusive, compartilhe esse vídeo se você conhece um ateu e tal, se tem algum amigo, algum parente e tal, também vai ser importante ele ver esse vídeo e esse canal como um todo. Bem, vamos lá. O neoateísmo, ele começou realmente no início do século XXI, então ele é muito recente. Falando no início dos anos 2000 que ele começou, e esse termo ele passou a ser realmente cunhado, passou a ser realmente falado nele a partir da publicação do livro do Christopher Hitchens, que era o livro Deus Não é Grande. Esse é considerado o primeiro realmente livro do neoateísmo que teve e tal, e após ele vieram vários outros. Inclusive, o Christopher Hitchens, ele é considerado um dos 4 cavaleiros do neoateísmo. É uma piadinha que fazem aí, porque, como vocês sabem, tem os 4 cavaleiros do Apocalipse na Bíblia, então chamam de os 4 cavaleiros do neoateísmo, no qual se inclui Christopher Hitchens, Richard Dawkins, que talvez seja o mais famoso. Eu já fiz inclusive um vídeo refutando ele aqui no canal a respeito das 5 vias. Tem também Sam Harris e Daniel Dennett. São os 4 intelectuais do neoateísmo, os 4 principais. Que desses 4, hoje, em 2025, quando eu estou publicando esse vídeo, apenas 2 deles estão vivos, que é o Dawkins e o Sam Harris. O Christopher Hitchens e o Daniel Dennett já faleceram. Infelizmente, faleceram como ateus. Bem, e o que
defende o neoateísmo? Qual que é realmente a diferença dele pro ateísmo clássico? Vamos lá. O ateísmo clássico, para vocês terem noção, há séculos atrás, o termo ateu não era referido a pessoas que não acreditavam em Deus ou que defendiam uma filosofia no qual não há o conceito de Deus. Não era isso. O termo ateu era usado para pessoas que não tinham a concepção teísta clássica da época. Então vou dar um exemplo aqui. Baruch Spinoza, que ele era um panteísta, tem o famoso conceito na filosofia de o Deus de Spinoza, que inclusive o próprio Albert Einstein ele já afirmou: eu acredito no Deus de Spinoza. Então, Spinoza não era um ateu como nós entendemos hoje. Ele era um panteísta, ele acreditava em Deus. Porém, na época dele, ele foi taxado como ateu, justamente porque, primeiro, ele era de uma comunidade de judeus. E mesmo que ele não fosse judeu, na época, a visão teísta clássica era a visão cristã de Deus como uno, enfim, como a visão monoteísta. E Spinoza não acreditava nessa visão. Então, por conta disso, ele foi taxado de ateu. Outro exemplo, até muito mais antigo do que Spinoza, é Epicuro. Epicuro, muita gente até hoje pensa que ele era ateu. Porque ele acreditava que não havia vida após a morte, porque ele tinha a concepção da alma como uma coisa material, como uma coisa que tinha átomos e tal, e quando a pessoa morre, a alma também morria. E aí, por conta disso, ele foi dado como ateu. Mas não, Epicuro, ele também acreditava em Deus. Mas por ele não ter a visão clássica da época, de teísmo e tal, e de espiritualidade, ambos foram taxados como ateus. Então, para gente ter noção, o ateu antigamente não era aquele que não acreditava em Deus, mas aquele que era diferente da visão original e clássica da época de Deus, do teísmo. O ateísmo mesmo, como nós conhecemos hoje, só realmente começou por volta do século XVIII, que o ateísmo clássico, esse que eu estou aqui falando agora, de que defende que Deus não existe, é uma filosofia, como o próprio nome diz, é um campo estritamente filosófico. Quem é um ateu, o ateu clássico, no caso, atuava no campo da filosofia, das ideias, do diálogo. Ele queria te convencer de que Deus não existia através da lógica, através da filosofia. Ele queria provar a inexistência de Deus no campo filosófico. Então essa é a ideia. Era a ideia do debate, da discussão de um teísta com um ateísta no campo filosófico, no campo da metafísica, no campo da lógica. Basicamente era isso. Agora, qual que é a diferença desse tipo de ateu, o ateu clássico, para o neo-ateu? Esse começou no século XXI, com o livro do Christopher Hitchens, Deus Não é Grande. A diferença é que enquanto o ateu clássico atua no campo da filosofia e ele tem um caráter, um comportamento de diálogo, de querer te convencer de que Deus não existe, porque veja, o ateu clássico ele não necessariamente odeia a religião, ele não necessariamente vê a religião como algo ruim, como algo irracional, como algo prejudicial, ele só dentro da filosofia dele, ele não aceita o conceito de Deus e ele tenta provar o porquê que Deus não existiria. Mas ele não necessariamente odeia a religião. E ele sempre está atuando no campo da filosofia. O neo-ateu é diferente. O neo-ateu atua no campo científico. Ele não é um filósofo. Ele não está atuando no campo da filosofia, da lógica. Ele está seguindo o ponto de vista epistemológico cientificista, ou seja, a ideia de que a ciência explicará tudo, inclusive o fato de que Deus não existe. Ainda mais também, o neo-ateu, ele necessariamente odeia a religião, ele necessariamente vê a religião como algo irracional, como algo bárbaro, como algo atrasado, como algo irracional e prejudicial para as pessoas, para a sociedade como um todo. Então ele necessariamente combate a religião. Então essa basicamente é a diferença do ateu clássico para o neo-ateu. E aí quais são os principais pontos do neo-ateísmo? Consiste na ideia do neopositivismo. O que é o neopositivismo? É a ideia de que são as ciências naturais, de que são as coisas que são possíveis serem verificadas empiricamente, que é a maior fonte que tem de conhecimento. Então para eles,
é o único tipo de conhecimento que existe. A única maneira de você obter conhecimento acerca da realidade, do mundo, enfim, é através daquilo que pode ser verificado cientificamente, empiricamente, por testes e tal, por verificação de hipóteses, por experimentos. É realmente a ideia cientificista do mundo. Então é o neopositivismo deles. Outra coisa, como eu falei, é realmente o ódio sistemático da religião. É ver a religião como algo que atrasa o homem, que deve ser totalmente superado, se não aniquilado, realmente. O neo-ateu, ele vê a religião, a fé, como algo ruim, como algo que faz mal, porque ele tendo a ideia de que só a ciência, de que só o empirismo pode explicar tudo, e ele vê a fé, a religião, como algo que vai para além disso, ele vê isso como algo ruim, que ele vê isso como algo irracional, como algo prejudicial. Então ele necessariamente odeia com base em religião. Outra coisa que tem a ver é que ele defende a total e absoluta separação da igreja e do Estado, ele defende o secularismo e tantas outras coisas. Basicamente, esses são os pontos principais do neoateísmo. E justamente por ele atuar no campo unicamente científico, e ele vê a religião como algo que deve ser superado, que você vê um pensamento muito parecido nesses ateus de internet. Veja, por exemplo, os argumentos usados por Antônio Miranda, por Daniel Gontijo, me engasguei, por, qual é o nome do outro? Biólogo Henrique, pelo Pirula. Você vai ver que são muito parecidos com os próprios argumentos que esses neoateus que eu falei, os 4, usam. O Sam Harris, Richard Dawkins, Christopher Hitchens e Daniel Dennett. São argumentos muito parecidos. A ideia de que, não, você é cristão, mas você é racional? Então você acredita numa cobra falante? Você acredita na Arca de Noé? Você acredita em Adão e Eva? Você acredita que um dragão vai aparecer no fim dos tempos, no Apocalipse? Então são os mesmos tipos de argumentos podres. Outra coisa também. Eu não preciso de Deus, eu não preciso de religião, eu acredito na ciência. Quem fala isso não sabe nem o que é religião, nem o que é ciência. E sabe por quê? Porque o principal argumento que você pode usar contra esses neopositivistas é falar assim, ok, para você, o único tipo de conhecimento que se tem é o conhecimento que se pode ser verificado empiricamente, certo? Ele vai responder, sim, é isso. Ok, então me prove o porquê que o conhecimento empírico e cientificista é a única fonte de conhecimento. Me prova agora isso, me convence disso. Ele não vai conseguir te convencer, sabe por quê? Porque não é a ciência, não é o empirismo, não são as vias de verificação que vão te provar isso. Para você ser um cientificista e defender o cientificismo, você não pode usar a ciência para isso. Você tem que usar a filosofia, você tem que usar a lógica. Então, o simples fato dele não conseguir te convencer do porquê que o empirismo, do porquê que o cientificismo está correto, e ele não te conseguir convencer disso através de vias empíricas e verificacionais, já refuta o argumento dele. Ele já encontrou uma outra fonte de conhecimento para além das vias empíricas, cientificistas e verificacionais. Então pronto, já acabou o argumento dele aqui. Qualquer tipo de classificação do que é ciência, do que é conhecimento, nada disso é a ciência natural que explica. Quem explica isso é a filosofia. Então é outra via de conhecimento, é outra fonte para além do empirismo, para além do neopositivismo. Então o argumento já acabou aqui. E veja, o principal erro desses teístas que vão nesses podcasts e debatem com esses neoateus é usar a retórica deles. É debater no ponto de vista deles. Porque basta você... digite agora aí no YouTube assim... Deus existe? Ou as provas da existência de Deus. Vai ter vários vídeos com títulos mais ou menos assim. A ciência prova a existência de Deus. Ou um cientista conseguiu provar que Deus existe. Veja, gente. Existem filósofos, sim. Existem
tradições, existem escolas de pensamento que sim, defendem que a ciência pode provar a existência de Deus. Mas o erro dessas pessoas em sempre usar essa retórica, e agora eu estou falando dos teístas, o erro dos teístas em usar essa retórica de que a ciência vai provar que Deus existe, isso é um erro, porque você está caindo na armadilha do seu opositor. O fato do seu opositor, que é o neo-ateu, defender que a ciência é o que vai explicar tudo, e você partir do ponto de que é a ciência de que vai provar que Deus existe, você está caindo na armadilha dele, porque você está usando a mesma retórica, o mesmo ponto de vista filosófico e epistemológico dele. Então evitem cair nesse erro. Claro, se você faz parte da escola de pensamento, da tradição filosófica, que defende que a ciência pode provar que Deus existe, ok. Agora, se você não é dessa escola, se você não é dessa tradição, não cai nesse erro, porque você está literalmente seguindo o seu adversário, o seu opositor no debate. Então, muito cuidado com esses erros. Isso é uma pequena reflexão aqui. Esses canais de internet, neo-ateus, tal, como Antônio Miranda, enfim, eles se utilizam desses livros, desses intelectuais neo-ateus de lá de fora, sem nem saber o tanto de livro, o tanto de outros intelectuais que já refutaram esses 4 neo-ateus. Eles não fazem a menor ideia. Não fazem a menor ideia. E aí, o professor Alisson, que eu falei no meu outro vídeo, tal, ele me falou uma coisa interessante. O Brasil é como um cemitério de filosofias mortas. Porque tudo o que dá errado lá fora, tudo o que já foi provado que é ruim lá fora, nós transportamos para cá muitos anos depois. Então o Brasil é um país filosoficamente atrasado por conta disso. Porque lá fora se refuta uma filosofia. Aí se passa uns 5 anos, uns 10 anos, aí transporta toda essa filosofia para cá. Como se não houvesse toda uma literatura contra essa filosofia lá fora que a refutou totalmente. Então eu cito 2 filósofos que são ateus, diga-se de passagem, e que afirmaram ter vergonha de ser ateus por conta, por exemplo, do Richard Dawkins. Inclusive, esse exemplo que eu vou dar agora se trata justamente dele. O Richard Dawkins, que escreveu aquele livro ridículo, patético, podre, chamado Deus, um Delírio, que veja, eu não li o livro, eu li uma parte dele e achei ele podre. Porque, como eu falei no meu outro vídeo sobre o Dawkins, que eu refutei ele, eu disse que eu tinha entrado numa livraria de um shopping, estava lá vendo os livros, e eis que eu me deparo com o livro dele, que 2 livros de ateísmo e tal que ele escreveu, esse é o mais famoso que tem. Deus, um Delírio. Tem, inclusive, ateus aí na internet que acham que o livro é o máximo e tal. Isso demonstra uma total ignorância, que o livro é podre do início ao fim. Quer dizer, não vou dizer que é do início ao fim, porque eu vou estar sendo hipócrita, porque eu não li o livro do início ao fim, mas só por essa parte que eu li eu já imagino isso. Porque eu estava lendo o sumário do livro, aí eu vi que ele fala sobre 5 vias de São Tomás de Aquino. Eu falei, opa, vou ver aqui o que ele tem para falar contra São Tomás de Aquino. Será que ele refutou o tomismo? Fui lá ver, era assim, pelo que eu lembro, era 1 página e meia dele achando que ia refutar o tomismo. Ou até menos que isso. Acho que era só 1 página, se for contar tudo. Argumentos podres, ridículos, patéticos, lixos. Argumentos lixos. Isso foi há anos atrás, foi acho que uns 4 ou 3 anos atrás, que eu mal conhecia as 5 vias, para você ter uma ideia. Na época, eu só conhecia elas bem pouco, só tinha lido assim, resumidamente. Eu li aquilo e falei, meu Deus do céu, eu não acredito que um cara teve coragem de escrever um livro e postar isso, que eram ridículos argumentos, ridículos, assim, podres. E ele é visto como grande ateu, como grande filósofo, gente, pelo amor de Deus. Mas veja, ele só é visto como esse o grande pensador do neoateísmo, não sei o quê, aqui no Brasil. Lá fora o cara já foi humilhado por ateus. E eu trouxe aqui exemplos. Michael Ruse e Terry Ashleton.
Ambos afirmaram ter vergonha de ser ateus por conta do Dawkins. Ambos são ateus. Inclusive, um desses é marxista. É ateu e marxista. Então, é o dobro, sabe? No quesito anti-religião. É o dobro. Ele leu o livro do Dawkins e falou... É uma piada isso aqui. É uma piada. É patético. Uma coisa que dá vergonha alheia. Eu tenho vergonha de me dizer ateu agora, depois que eu li esse livro. Por conta do Dawkins. Então, veja, lá fora... Isso aí já foi humilhado, já foi refutado, já foi taxado como piada. Aqui no Brasil, os caras estão nessa. Antônio Miranda, Daniel Gontijo, Pirula, o biólogo Henrique. Meu Deus do céu, é ridículo. O argumento deles. Sempre os mesmos, sempre. Veja agora um debate do Antônio Miranda em qualquer podcast, você vai ver que todos os debates ele usa os mesmos argumentos. Todos. É ridículo. Bem, gente, basicamente foi isso. Não vou ficar me estendendo muito aqui, não, senão eu vou ficar aqui muito tempo. Basicamente é isso. Contei a história do neoateísmo, o que ele defende, tal, quais são os pensadores, os youtubers neoateus aqui do Brasil de hoje. Acho que foi isso que eu tinha pra falar. Basicamente é isso. Se vocês querem, que eu continue a fazer vídeos e tal, focando no tema do ateísmo e do neoateísmo, escreva aí nos comentários. É isso. Valeu, abraço, até o próximo vídeo. Falou!